por Programa Sem Censura e pelo Facebook Sem Censura TV. Começo falando do glaucoma, já que não tem cura, mas tem controle, né? Com certeza. Deve ser um enjoado de cuidar, né? Acho que tem que botar colírio todo dia. Primeiramente, eu quero agradecer esse convite. Acho que é um espaço muito importante. E você já disse na abertura, é uma doença que causa cegueira. E a grande arma contra ela é, sem dúvida nenhuma, a divulgação. É uma doença que hoje deve atingir estimativamente perto de 4 milhões de brasileiros. 1 milhão já diagnosticado. E o grande problema é que é uma doença silenciosa. É uma doença que normalmente existe uma lesão do nervo óptico pelo aumento da pressão do olho. Vamos examinar o olho, né? Vamos falar um pouquinho mais prático. Vamos imaginar o olho como se fosse uma caixa d'água, que tem uma entrada de água e uma saída. E no glaucoma, essa saída da água, ela fica um pouquinho entupida, fazendo com que a pressão interna aumente. Essa pressão interna comprime o nervo e leva a uma perda das fibras do nervo que, se não tratada, vai virar uma cegueira. Então, hoje o que a gente tem no Brasil? Uma estimativa, 1 milhão já diagnosticado, uma estimativa de provavelmente 4 milhões sob risco de desenvolver a doença, já que a incidência dessa patologia gira em torno de 2 a 4% nas populações, e a gente com 200 milhões tem esse potencial, né? E a grande luta que a gente tem é descobrir esse paciente que estaria em risco na população, e a gente já pode logo de uma maneira didática separar, paciente de 40 anos, a raça negra é mais suscetível ao glaucoma por algumas características genéticas do seu nervo, um paciente automíope e principalmente um paciente que tem história na família já do glaucoma, deveria obrigatoriamente visitar um médico oftalmologista para fazer uma prevenção, para fazer um exame que mostrasse se ele tem ou não esse risco. O grande problema é que a falta dessa consciência, a falta dessa informação, faz com que as pessoas não procurem. Então, daí a importância dessas campanhas, digamos assim, dessa necessidade de mostrar que, principalmente esse grupo, deveria procurar um médico oftalmologista e fazer seu exame. Então, quem tem histórico na família, a população negra... 40 anos. 40 anos. Automíope, com um pouco menos de risco, hipertenso arterial também, mas se a gente conseguisse faixa de 40 anos, com parente glaucomatoso, raça negra, ou miopia, ou hipertensão arterial e talvez o diabetes, seriam os grandes riscos. Se nós víssemos todos esses pacientes entre 35 e 40 anos, provavelmente íamos diminuir bastante a cegueira por glaucoma. No exame, assim, anual, digamos, no oftalmologista, ele vale? Ou tem que tirar várias vezes a pressão? Não, vale porque não é só a pressão que está em jogo. A pressão pode até estar normal na hora do exame e esse paciente desenvolver um glaucoma depois. Então, é o exame completo do oftalmologista, junto já com a anamnese, de saber se tem história na família, se é um paciente, por exemplo, que usou corticoide em alguma época da sua vida, e a análise do fundo de olho, por isso a importância do exame com o médico. Nessa análise do fundo de olho, existe uma forma desse nervo que a gente falou que a caixa d'água comprime, o médico oftalmologista tem a capacidade de ver se ele já está sofrendo alguma lesão teoricamente mecânica, porque é um exame fácil, rápido, não invasivo, indolor e com capacidade de diagnosticar muita gente, entendeu? Então, se ele for um médico oftalmologista, esses grupos de risco que nós determinamos, certamente esse médico vai ser capaz de dizer, olha, você hoje está sem nenhuma alteração, continue vindo talvez de 3 em 3 anos, olha, tem talvez um examezinho que a gente precisa fazer, enfim, ou coloca ele digamos assim, num regime de revisões mais frequentes, ou não, aí olha, qualquer coisa que você sentir, mas indo a primeira vez é a grande coisa, ele já vai ser orientado certamente. O automíope também está incluído nisso? O automíope também está incluído nisso por um mecanismo indireto de defesa do nervo, porque a retina do míope já tem um pouquinho mais de alterações estruturais que poderiam sofrer um pouquinho mais de uma pressão que talvez no olho não míope não sofresse, ele vai sofrer. Então a gente diz que também... Só para saber, como leigo, o que é automíope? Acima de 3 dioptrias, isso é um míope que tenha mais de 3 graus.
De 3 para cima, 3 é o médio. Boa pergunta, eu não fiz, porque eu sempre fui alto mil. Então achei naturaleza. Mas o seu oftalmologista certamente tá vendo como é importante a participação de todo mundo, porque nem me ocorreu. É verdade, eu também sou. É verdade. Eu também sou, achei naturaleza. Eu também. Eu acho estranho a pessoa enxergar direito. Não é igual, o automíope não é um cara que tem 1,90 m, né? Como diz, é um que tenha mais de 4 graus a 5 graus, onde a retina já começa a ter essas alterações. E com o próprio envelhecimento, o grau aumenta também, no caso do automíope. Também. Porque a vida inteira eu acreditei que um dia ia deixar de ser míope quando eu ficasse mais velha. E aí descobri que eu estava ficando mais míope. Pode ficar um pouquinho mais míope. Mas não é por um mecanismo que vai atrapalhar no glaucoma. É mais pelo mecanismo do Mas esse exame do glaucoma é aquele exame comum que médicos de saúde fazem. Comum, não é aquele da retina, que precisa daquela luzinha azul, aquelas coisas, né? A luzinha azul deve ser o da pressão, de medir a pressão. Tem o de medir a pressão, mas tem um aparelho que os retinólogos usam. Esse chama-se mapeamento de retina. Coisa mais cara. Não, né? Isso é mais realmente para os problemas de retina. A grande coisa de bom nisso, Leda, é que o exame de rotina já é suficiente. A consulta oftalmológica é composta de vários procedimentos. Dentro desses procedimentos, o médico já pode ver. E uma vez constatado? Aí o médico vai dizer para ele, olha, você tem já vários precisa... tipos? Tem vários tipos e tem várias maneiras de tratar o glaucoma. A maioria deles, se descoberto precocemente, ainda é melhor, é colírio. Qual é o objetivo? Baixar aquela pressão para que ela não lese mais o nervo. Então a pessoa vai começar a usar o colírio. É um outro ponto que as pessoas acham que usou um tempo, eles param. Então é muito importante sempre dizer que glaucoma não se cura, glaucoma se controla. Então, e é para sempre? É para sempre. Igual remédio de hipertensão, igual remédio de hipertensão, você lembrou muito bem. É uma doença crônica, inclusive hoje dentro do SUS, um grande, digamos assim, fator de gastos, né, de saúde pública, porque exatamente é para o resto da vida. Mas quanto mais diagnóstico precoce, mais qualidade de vida esse paciente vai ter. Menos perda de visão, obviamente, né? E uma qualidade... Hoje tem muito problema que o glaucoma, inclusive, ele acaba com a visão numa faixa etária mais avançada. Numa faixa etária onde o paciente já não é muito produtivo economicamente, onde ele passa até às vezes a ser um próprio problema para a família, porque ele passa a não enxergar e a família não tem como ir com esse paciente ao médico. A gente sabe das dificuldades, né, da nossa população digamos assim, de seguir esse tratamento por vários fatores práticos. Os colírios são caros? Os colírios não são baratos. Existem 2 baratos, mas que não controlam tudo. Existe um outro tipo que é mais barato, que é claro que o Ministério da Saúde faz todo o esforço para botar, mas não consegue, obviamente, pela magnitude do problema, não consegue, obviamente, ofertar tudo. Mas tem os programas de medicação e tudo isso. A grande coisa a gente descobrir, vai criar muita gente de tratamento. Fazer o tratamento também não é fácil, mas a gente não pode escapar disso. A gente tem que enfrentar isso, resolver o tratamento para que não tenha cegueira. Não, e hoje a gente começa a semana, né? Hoje é o dia. Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma. E durante essa semana, pelo Brasil todo, não só a Sociedade Brasileira de Oftalmologia, que eu presido, mas a Sociedade Brasileira de Glaucoma, que se dedica à educação continuada do médico oftalmologista e também na divulgação disso, né, que durante a semana vai fazer várias atividades. O problema é que essas atividades não são contínuas, né? A gente teria que ter um espaço um pouco que contínuo, mas é difícil, né? Para que esse nível de população, esse nível de informação, à população, fosse realmente atingido. Se todo mundo soubesse isso que a gente falou, certamente a gente não ia ter mais problema de cegueira por glaucoma, como eu falei. Entendeu? Pois é, enxergar é tão importante, nossa. E dá uma pena ver o paciente perder a visão, né? E muitas vezes ele perde, na prática, às vezes ele até descobre, e por não conseguir seguir o tratamento por diversos problemas, ele quando chega na revisão, principalmente nos hospitais públicos, ele já chega pior. A gente tenta fornecer o medicamento, são os problemas da nossa saúde pública, né? É verdade. Bom, reversível não é, né? Reversível não é, ele é controlável. Não, e aí a gente falou do colírio, isso é um tratamento... E opera-se o glaucoma também. Exatamente. Nos casos onde o colírio não é capaz de, digamos assim, um controle eficaz, e o que é um controle eficaz, né? É quando esse nervo não está sofrendo. E quem vê que o nervo não sofre é o tal do campo visual.
é o exame que vê uma porção de luzinha e tudo isso. Então, quando isso não é atingido com colírio, a gente ainda tem o laser, que existe um tratamento a laser para o glaucoma, e depois a cirurgia, que, como eu disse, sendo feito de uma, digamos assim, numa etapa ainda mais precoce, tem muito bons resultados. Então, como eu disse, controlar o glaucoma não é difícil. O grande problema hoje de saúde pública no Brasil é o diagnóstico, que normalmente é feito mais tarde do que se deveria fazer, e, obviamente, o tratamento com os problemas práticos que ele traz. Seria o tratamento. Aqui, mais uma vez, claro, perguntando, uma vez você fazendo um tratamento com laser ou uma operação, o que acontece, já que não existe cura, como você falou? Então, se você faz uma operação para exatamente o quê? Você lembrou muito bem. Algumas cirurgias, em alguns casos, você pode conseguir um controle pressórico, né, da pressão sem mais medicamento. É possível. Então, digamos, eu vou estimar, tem vários estudos, depende do grupo que você estudar, mas metade dos pacientes, por exemplo, se operarem mais precocemente, podem ter a chance de viver um bom tempo da sua vida, porque isso é dinâmico lá na frente, mas eu diria alguns anos, sem a necessidade do medicamento. Você lembrou muito bem esse detalhe. Então não é que ela pode ser curativa por um tempo da vida do paciente. Entendi. Ele operou, a pressão caiu para um nível menor, o nervo não está mais sofrendo, é controlado de novo com os exames, mas não precisa do medicamento, entendeu? Entendi. Então é possível esse controle sem medicamento também. Bom isso, né? Então tem sentido a cirurgia. Que tava, O Bruno está lembrando bom. Perguntas muito Bruno importantes. está muito atuante. Tô gostando, tava com saudade de vir. Eu sou filho de médico, então... Então é isso. Filho de médico é quase um médico, Você já né? tem um Já dá reflexo, receita né? pra Já está na causa da consequência. Exatamente. É. Não, mas uma grande preocupação é essa. A gente tem essa grande preocupação quando a gente tem essa oportunidade, ainda mais um programa da penetração como Sem Censura. Imagina, a gente fica feliz de fazer isso. E de deixar a coisa bem prática, né? Para quem está clara, assistindo né? a gente, porque são grandes retransmissores. Cada um que está vendo agora vai falar com alguém que vai falar com alguém. É isso que você começa É porque, na verdade, se você não, por exemplo, os míopes, sobretudo os míopes, vão mais ao oftalmologista do que Já os que vão não tem nada. naturalmente, Se não tem exatamente. nada, não vai, né? Esquece. Mas você sabe que você não, lembra bem. não coloca o oftalmologista Mas na rotina. desse grupo de risco... Às vezes até podendo ir. Podendo. E normalmente tem que ir porque precisa do óculos. Esse já está sendo examinado, entendeu? Esse tá sendo É difícil examinado. ele não ter ido ainda. O nosso grande público... quem não tem problema é que a nenhum, gente né? queria conquistar exatamente esse paciente que nunca usou óculos na vida, que quando chega aos 40, aliás, é uma ótima oportunidade para a gente falar disso. Quando chega aos 40, ele tem o quê? A vista cansada. E hoje no Brasil, mais de 40% dessa população, ou mais da metade dessa população, corrige a sua vista cansada com óculos Do camelô. de farmácia, do camelô. Aqui entre nós, ele acaba lendo, mas ele perde uma oportunidade muito importante de fazer o exame com o seu médico, de medir a pressão, de fazer o fundo de olho e, mais ainda, de ter um óculos correto para ele, porque aqueles óculos normalmente são aproximados. Eles quebram um galho, Eles quebram um mas galho. não é o ideal, Eles sem são dúvida muito nenhuma. baratos em relação, quer dizer, a gente não pode também Não. E é isso que a gente crucificar as aceita, pessoas, claro. porque é ela muito resolve mais em barato, é 10% de um óculos de ótica. Pelo menos, exatamente. Né? Mas, na verdade, quer dizer, se você lê, se você gosta de ler livros, por exemplo, né? Você vai e ter um tá com a cabeça cansaço. cansada, era bom ir ao médico e fazer um, pelo menos. Exatamente. De verdade, para você fazer esse tipo de atividade, né? Isso assim, na hora do orçamento apertado, Com que eu tô certeza. falando. Bem real, né? As reservas... Você me Não, deu a vamos- chance, eu vou vamos ser real, claro. realista. Mas- E aí compro do camelô para, sei lá, vai ao supermercado, só ver se tem quanto a caloria daquela lata, e né, 2 Olha, segundos pode usar de camelô. A gente não consulta com o combina médico, nada, coisa né? É bom falar assim, nós não combinamos não nada. combinamos, né? Mas eu, oficiosamente, é o que eu falo com meus pacientes. Vou dizer, se você comprar no cabelo, nem me diga. Nem me tenha traga aqui, por favor. Mas tenha um perfeito, com as suas pra medidas, você com o seu grau. usar tudo. Mas o mais importante, Leda, é que essa paciente saiba o seguinte, se ela for uma vez na vida, nessa faixa de idade, ela garante, e tem mais, nós estamos falando só do glaucoma, o fundo de olho, ele previne, ou ele vê com tempos antes, alterações do diabetes na retina,
alterações da hipertensão arterial e alterações de outras doenças sistêmicas, infecciosas, reumáticas, entendeu? Fundo de olho como diz poeticamente, é uma janela do corpo. Não invasivo, fácil, eu não preciso dar contraste, não preciso ter um exame de altas tecnologias, eu boto uma luzinha ali e já vejo alguma coisa. Opa, esse cara tem alguma coisa. Eu boto ele num grupo de suspeito e vou fazer mais exames, é claro, entendeu? Então, mas é uma mensagem... geral é muito rápido até, né? Muito Depois rápido, que marca... Vale a pena investir nisso. E essa população é muito importante. Talvez hoje o nosso grande desafio de saúde pública é botar essa população brasileira na faixa etária de perto dos 40 anos, que começa a sentir a sua vista cansada, que procure um médico oftalmologista. É como você falou, é muito mais prático, é mais barato comprar o óculos, né? Mas não é o ideal, fisicamente, que ele tenha pelo menos um bem feito por um ótico. Para ele, exatamente, né? Com aquelas medidinhas todas. Que o ótico vai fazer, conforme a prescrição do médico. O médico vai examinar depois para ver se está certo, que às vezes o ótico também faz, não está. Exatamente. E aí ele fica salvo, entre aspas, por um bom tempo para... Vale a pena investir. Eu acho que vale. Né? Enxergar é muito importante. Nossa. Eu acho. Não é? Eu acho. Eu sou suspeito, mas eu acho. Enxergar tem vários sentidos, né? Muitos. Pode enxergar o outro, pode enxergar a alma, o corpo, uma pessoa. Não. Muitos sentidos. Enxergar, que coisa que... Agora que eu acho que as pessoas estão passando a enxergar as crianças que estão esquecidas dentro dos abrigos, né? Como eu estava comentando, antigos orfanatos, que hoje também corretamente se chama instituições de acolhimento. De uns 4 anos para cá, 5 anos, acho que os poderes do nosso estado acordaram para essa realidade. E estamos correndo atrás do prejuízo, porque as crianças que estão disponíveis para adoção já cresceram, já são crescidas, né? Já são crianças mais velhas, já são crianças que têm irmãos que também foram institucionalizados, crianças com problemas de saúde que não tiveram a oportunidade de ter uma família de verdade que pudesse cuidar dessa criança e reverter, porque não é só uma questão de visão, mas a medicina aí pode corrigir muito mais coisas, desde que seja com tempo hábil, né? Com certeza. Então, numa criança recém-nascida, se ela é colocada logo numa família adotiva, ela tem mais oportunidades de se recuperar de algum problema de saúde. Então, nós estamos correndo atrás desses prejuízos. Houve uma alteração do Estatuto da Criança em 2009, com a Lei 12.010, que tentou corrigir, mas ainda algumas falhas persistiram no Estatuto. Mas é preciso, acho que a sociedade está aí. Ontem nós fizemos uma caminhada pela praia de Copacabana. Porque ontem foi o Dia Nacional da Adoção, para justamente revelar para a sociedade que existem mais de 40 mil crianças que vivem nos abrigos. E eu posso garantir que muito mais que 50% desse número não tem visita dos seus familiares e ainda não tiveram o poder familiar destituído, que esse que é o grande nó. O grande nó da adoção não é o processo da adoção em si, é a destituição do poder familiar, o processo que corre em paralelo da destituição do poder familiar, que é muito demorado, Leda, muito demorado e em prejuízo das crianças, que acaba, porque tem 2 dispositivos no Estatuto da Criança que garantem assim, poderes especiais aos pais biológicos. Primeiro, eles às vezes têm seus filhos abrigados por negligência ou por até abuso, exploração sexual, ou um ato de violência extrema, ou abandono, que é uma negligência também quase que mortal, né? E esses pais têm o direito de serem encontrados pela justiça a qualquer preço. Então fica o judiciário mandando ofício para o Detran, mandando ofício para o TRE, para localizar o endereço, achar esses pais. Imagina, manda ofício para cá, espera a resposta de ofício de volta. Aí chega à conclusão que estão em local incerto e não sabido. Tem que fazer uma citação por edital.
que isso também tem um prazo pela lei. Tudo para atrasar, né? Tudo para atrasar e essas crianças vão crescendo. É urgente, né? E aí depois, quer dizer, querem que os candidatos à adoção adotem crianças mais velhas. E quando isso não acontece, fala o quê? Candidato à adoção é preconceituoso. E você, eu não sei se você viu uma matéria que saiu no jornal hoje, que fala justamente... Vi no Globo, mas o primeiro até da Folha de São Paulo, muito boa, né? Muito boa, quer dizer, o preconceito racial, ele, para as adoções interraciais... Boa nesse sentido, exatamente. Do preconceito. Que está sendo vencido. Está sendo vencido. A proporção de pessoas que aceitam maiores de 3 anos cresceu de 29% para 42,5%. E a restrição à cor, né, a pele, também diminuiu de 39% para 29% em 4 anos de 2010. Em 2010, 39% das pessoas queriam só crianças brancas. Em 2014, 29%, que ficaram 10%. Ao contrário também, não? De repente, também negros que não queriam... um casal de negros, por exemplo, que não queria uma criança branca, deve ter. Também, né? Não, mas o que acontece... Mas acho que não fizeram, pelo menos nesse recorte não tem esse dado. De fato, a adoção interracial aumentou muito. Nós já temos dados estatísticos aqui em algumas varas da infância da capital do Rio de Janeiro, que nós temos acesso aos juízes, que demonstram que a adoção racial não é mais problema, que famílias brancas estão aceitando com facilidade crianças negras e pardas, que são a maioria que estão dentro dos abrigos. Realmente, se houvesse mais candidatos negros para adotar, não seria um problema, porque geralmente as pessoas querem adotar crianças parecidas. Porque eu falo, a adoção é a forma de planejamento familiar mais intensa. Porque, em regra, quem vai para adoção é quem teve a frustração de gerar seu próprio filho. É aquela pessoa que não logrou êxito numa reprodução assistida, no tratamento. E, por último... E a pessoa já quer muito. E ela quer adotar, ela já quer muito. Mas ela tem lá a ideia dela, né, a imaginação, aquele filho... Ela quer passar por todas as etapas da vida do filho, ele pequenininho, ver crescer, quer levar na creche. Que é legal também, que é um barato. Que é um barato, é um direito vai construir a relação, né? E ela já tem noção quem vai poder ajudá-la, ela já sabe o apartamento, quantos quartos tem, se ela vai poder, dentro do orçamento dela, contar com uma creche ou com uma empregada. Então, quando ela vai para adoção, ser avaliada, ser habilitada para adotar, e no final ela se depara com a psicóloga da vara da infância e uma ficha que ela tem que preencher assim: você quer um filho, homem ou mulher? De que cor? Até quantos anos? Você aceita uma criança com defeito, assim, com problemas de saúde? Se ela tiver, se for cega? É estranho, né? Parece um produto, olha que coisa difícil. E assim... A rigor, quem vai colocar, sabendo do seu histórico de vida, eu trabalho pra caramba, eu só vou poder contar com a creche, não tenho ninguém da família para me ajudar. Você aceita grupo de irmãos? Você vai falar tudo assim, não, eu prefiro um bebê ou uma criança até tantos anos. Você coloca quase que uma ficha perfeita. Por isso que nós estamos fazendo um trabalho intenso com a justiça para estimular as visitas nos abrigos, porque quando acontece aquele encontro olho no olho, aquela ideia, aquela imaginação do filho ideal, o filho bebezinho ou recém-nascido, que alguns chegam à exigência de criança até um mês, imagina. Aí muda tudo. A história é outra. As pessoas começam a adotar crianças mais velhas, adotam as crianças negras, pardas. E esse trabalho, eu posso falar assim, que não é só feito pelo Quintal de Ana. O Quintal de Ana foi pioneiro aqui no estado do Rio. Mas é feito por mais de 120 grupos de apoio à adoção em todo o Brasil. Nós apoiamos os pretendentes à adoção, quem quer adotar, justamente para fazer as adoções necessárias, que são as adoções das crianças que esperam por uma família. Você sabe que essa matéria da Folha, por exemplo, coloca assim: o casal começou a procurar, queria uma criança mais nova do que o filho que eles adotaram de 2 anos. Ao longo do processo mudou de ideia, passou a aceitar até a criança de 6 anos.
E há um ano eles adotaram uma menina negra, na época com 3 anos. Sabe quantos anos ela passou no abrigo esperando? 2. Quer dizer, eles vão ter adotado com 1 ano. Mais do que a metade da vida dela. Seria muito melhor para ela e muito melhor para ele. Exatamente. E o gargalo é aí. O gargalo está aí, na lentidão da justiça, e eu falo assim, sem cerimônia, do Ministério Público, que não propõe as ações de destituição do poder familiar, e lamentavelmente isso tem prazo fixado por lei. Nós conseguimos que essa lei 12.010 de 2009 fixasse prazos claros, precisos, mas a justiça ainda é muito lenta. E aí a justiça deixa de tratar a criança como determina a Constituição Federal. A criança, ela é sujeito de direitos. Do direito à lazer, à educação, à habitação, à alimentação e, principalmente, direito de viver em família. E aí a Constituição não fala que a criança tem que viver na família biológica. Ela, inclusive, proíbe que haja designações discriminatórias. Ah, você é um filho adotivo, você é um filho bastardo, impúrio, né? Que antigamente... Isso é proibido. Eu acho que a gente talvez tenha que começar a batalhar para que, assim como o racismo, né? Seja crime falar filho adotivo. Porque pela Constituição. Porque filho é filho. Mas só que a criança que é sujeita do direito de viver em família. Mas dando tantos direitos à família biológica, de ser encontrada quando ela nunca mais visitou a criança no abrigo, de até a sentença de destituição ela poder desistir e se manifestar e falar, não, eu quero meu filho de volta. Olha como a vida dessa criança fica nas mãos dessa família biológica, como se ela fosse essa blusa que eu trouxe para dar de presente para você. Obrigado. Como se ela fosse um objeto mesmo. Um objeto. Muito obrigado pela objeto blusa. que eu vou usar na hora que eu bem entender. Isso aí, Leda, é para a gente colocar a adoção em campo nessa Copa. O Brasil tem que fazer esse gol de placa para colocar, garantir a todas essas crianças uma família. E você sabe que os dados são... Obrigada pela camiseta. Das crianças disponíveis para adoção, 78,5% tem mais de 10 anos. Quer dizer, a dificuldade disso é gigante. Né? De adotar uma criança de 10 anos. 77% tem irmãos e não podem ser privados do convívio com eles. Porque vai adotar a lei 3 fala... pessoas, mais de 10, mais de 12, mais de 13, é uma loucura isso. Né? Que a adolescência, quer dizer, é claro que bom que alguém faça, mas isso é uma coisa muito séria, porque a adolescência é difícil, porque você não construiu essa vida com eles, porque você, sei lá, tudo é mais caro, colégio, tudo você não vai crescendo junto. E a adoção é planejamento familiar. Claro, é complicado, 22% tem alguma doença. E há 30,9 mil pretendentes na fila para adoção e há 5.456 crianças aptas, sendo 67% pretas, negras ou pardas. O jornal fala pretas, negras ou pardas. Na verdade, eu acho que isso está se refletindo, assim, pelas crianças que eu vejo adotadas aqui, a gente lê em revista, né? Fora do Brasil e aqui no Brasil, a gente percebe que as pessoas adotam crianças negras e pardas com muito mais alegria do que faziam antes. Eu falo que com muito menos preconceito, dependendo da palavra que a gente for usar. Porque a adoção não é imitar o que a biologia negou. Se você assimila essa ideia, você vai parar de querer arrumar uma criança igual a você. A adoção é um ato maravilhoso de amor incondicional, que simplesmente você vai tornar filho alguém que você não é capaz de gerar. Você tem filho? Você adotou, doutor? Eu adotei. E adotei você não tinha duas. O tal de Ana. Eu adotei 2 também pardas, né? Bem características, mas só uma sabe sambar bem. A outra é completamente bailarina clássica. Tá, eu fiquei meio frustrada, porque eu falei, eu queria uma sambista, passista. Fica com uma passista, a outra bailarina. Você vai ficar em todos os ângulos. Completamente. Todas as artes estarão incluídas. E aí são as famílias coloridas. Né, as famílias coloridas que a sociedade tem que começar a entender que são famílias adotivas, felizes e elas são irmãs? Corrigir. Não são irmãs, foram adotadas em períodos diferentes. Eu acho também complicado quando, por exemplo, um casal tem 10 dias. Outro dia eu li uma matéria de uma pessoa que adotou e ela teve 10 dias entre
adotar, né? E entre não ter filho e ter filho. Quer dizer, uma pessoa que não tem filho, 10 dias, a gente em geral tem 9 meses, né? Para se fazer a cabeça, comprar as coisas, né? Um bercinho, ver se que mãe, que sogra, que babá, que alguém vai ajudar. Exatamente. Então é tudo muito intenso, Muito né? intenso. Muito corrido. E o que você acha da adoção dos casais gays, de modo geral? Femininos e masculinos? Eu acho maravilhosa, sabe por quê? Primeiro, que eu entendo que família, até porque está na Constituição, família hoje é uma pessoa solteira com filho. E os casais homoafetivos ou homossexuais, existe aí uns que preferem um termo dos seja outros. lá que nome tem. Mas eles estão fazendo essas adoções tardias de crianças mais velhas. Eles não estão indo com preconceito. E eles estão acolhendo essas crianças, grupos de irmãos, adotando com tanto carinho, recebendo, dando todo, assim, todo o cuidado que essas crianças merecem para serem cidadãos e terem dignidade nessa sociedade, coisa que falta. Porque as crianças que estão nos abrigos crescendo, elas vão atingir a maioridade e vão ter que sair de lá. Nós temos que pensar nisso. Então, eu penso que quem é contra essa adoção homoafetiva, por que não vai e adota? Assim, nós não teríamos tantas crianças para os homoafetivos. Agora, eu só queria, assim, falar uma coisa que nós lançamos também ontem, que é o apadrinhamento solidário, que é um apadrinhamento afetivo de crianças mais velhas que estão nas instituições de abrigo, que para aquelas pessoas que não querem adotar, mas querem ajudar, se responsabilizar por uma criança, ser um elo de afeto, uma referência na sociedade para essas crianças, porque elas perderam já a referência com a família biológica e vão ter que sair. E esse apadrinhamento é tão mágico, Lida, que ele acaba se consolidando em adoções tardias, porque as pessoas passam a conviver com essas crianças, veem que aquela visão inicial, que é difícil adotar uma criança de 10 anos, porque ela já vem com a personalidadezinha dela, ou com os hábitos do abrigo. Com o próprio trauma também, né? Com o próprio trauma, mas ela quer tanto amor. E isso pode ser tão moldado que é viável tê-la como filho para sempre. Vou deixar pra gente falar mais disso no último bloco, tá bom? Com certeza. Então agora é intervalo e a gente volta já já. Sem Censura, no programa da TV Brasil. Então é o seguinte, há um tempão esse menino não vinha aqui, sabia? Muito tempo mesmo. Aliás, tudo tem, o tempo é uma questão tão louca, né? Você vê o Biquíni Cavadão já está com 29 anos, vai fazer 30 anos. Vamos comemorar 30 anos e com uma festa maravilhosa que vai acontecer nesse sábado, dia 31, no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia. Vamos gravar o nosso DVD, que vai ser justamente o pontapé inicial para uma turnê de 30 anos no ano que vem. E estamos assim, passar o ano todo nesse trabalho, né? Pois é, nós lançamos no ano passado um disco muito importante para a nossa carreira, que foi o disco Roda Gigante, esse disco que está aqui, e é um disco... É um disco muito especial para o trabalho no Biquíni, com canções inéditas. A gente tem muito orgulho do nosso passado, da nossa história, do nosso surgimento na década de 80, da nossa continuidade ao longo das décadas. Mas o nosso olho está sempre apontado para o futuro. E a gente fez isso com esse trabalho. O resultado disso acabou que foi a faixa título Roda Gigante, foi indicada ao Grammy no ano passado como na categoria de melhor canção brasileira. Competimos fomos a única banda de rock indicada, né? Foi Arlindo Cruz, Caetano Veloso, Djavan, Roberto Carlos, ou seja, a gente no meio daquela nata toda, né, de pessoas que a gente cresceu ouvindo e admirando. E eu falei assim, minha nossa, poxa, que legal, que maravilha estar aqui. Fomos à festa em Las Vegas, foi muito bonito e tudo mais, não ganhamos, mas assim, só de estar no meio desse time, né, assim, foi um estímulo tão grande, né? Eu falei assim, nossa, poxa, a gente vai fazer quase 30 anos, eu quero mais 30, só com uma notícia dessa. E veio, então, tudo isso na forma da gente comemorar os nossos 30 anos com esse show em Goiânia, que vai acontecer agora nesse sábado. E das 12 faixas do CD, 11 são autorais?
11 são autorais. Nós tivemos uma regravação da Rita Lee que nós fizemos, Agora é Moda, uma canção que foi feita em 1977 para o disco Babilônia, e que na nossa regravação teve a participação do Rogério Flauzino do Jota Quest. E a gente escolheu essa música, né? Fomos convidados, na verdade, para gravar essa música por causa de uma novela da TV Globo, Tititi. E a gente falou, cara, essa música tem tanto a cara hoje dessa... Ela não envelheceu com o tempo, ela ainda continua falando sobre essa coisa, desse mundo frívolo que a gente tem, de como a gente ainda se rende às coisas dos modismos. E a Rita escreveu assim, essa música de um jeito muito especial, estilando toda aquela ironia, e ficou muito atual para o resultado de hoje. A outra participação que nós também tivemos nesse disco foi uma canção que nós fizemos junto com o Lucas Silveira, que é o cantor da Fresno. Uma banda que, poxa, para você ter uma ideia, quando ele estava no colégio ainda, né, ele pedia para o professor tocar Vento Ventania para ele, que era já um grande sucesso da gente. E a gente justamente quis encontrar com ele na medida em que nós vimos o potencial dele como compositor, como artista, e falamos, poxa, o que aconteceria se gerações tão diferentes, né, se juntassem para fazer uma música? Bacana, e o resultado também aconteceu nesse trabalho. Então, assim, e aqui estão os meninos, além de você. O Miguel, né, aqui, o Coelho, já sem cabelo, né, o Birita aqui com esse cavanhaque, e eu atrás, né. É a mesma formação desde o começo, né. A única mudança é que nós éramos um quinteto, passamos a ser um quarteto a partir de 2000, com 15 anos de estrada, mas esse quarteto aí, né, nós quatro estamos desde os primeiros shows, dos primeiros discos, fazendo música por todo o país. É um casamento. Não deixa de ser, né? Não deixa de ser. 30 anos. Entendeu? Exatamente. Nossa, Vento Ventania marcou minha adolescência. Como eu ouvi essa música, meu Deus. E a gente tem essa coisa, assim, eu acho que a maior recompensa da gente é essa, é subir no palco e ver quantas gerações diferentes hoje cantam, dançam e curtem o trabalho do Biquíni Cavadão. Nós estamos sempre querendo sempre apontar para frente. A banda foi pioneira em muitas coisas, fomos a primeira banda a estar na internet, hoje em dia uma participação em mídias sociais, todo mundo tem, mas a gente assim, gostou de ser pioneiro nisso já em 1995 e ao mesmo tempo fazendo vários outros trabalhos paralelos no meio disso. Queria até te mostrar, no ano passado nós lançamos discos de rock para bebê. Então, a ideia surgiu justamente porque o Coelho, o guitarrista do Biquíni, ia nascer o primeiro filho dele, o Pedro, e ele falou assim, poxa, cara, eu fui numa loja, tem Beatles para bebês, você ouve A Hard Day's Night, e Michelle e Help, tudo com formato de caixinha de música. Eu falei, é legal, eles tem vários artistas nos Estados Unidos, por que não tem no Brasil? Eu falei, quer começar a fazer agora? A gente faz. E isso deu início, então, a uma série chamada Rock Your Babies. Eu, junto com ele, mais um sócio, a gente montou, né, e vieram os discos. Esse foi duas coletâneas, na verdade, 3 coletâneas com o melhor do rock brasileiro, que vai desde... Música instrumental para embalar o seu bebê, muito bom. Esse aqui é do... Tem Não, o Vento Ventania, né? Faixa 8, Vento Ventania. Não dá para ficar ouvindo Galinha Pintada o dia inteiro. E aí a gente está aqui também com... Agora está saindo... Vocês agora estão fazendo de outros. Não, então, e assim... Começaram um projeto mesmo. Exatamente, saiu uma coletânea... Esse é o primeiro. Esse daí, mais 3 coletâneas do rock nacional, que vai desde Mamonas Assassinas, Fresno, NX0, Raul Seixas, mas é uma coletânea. E discos focados num artista só. A gente começou, claro, com a gente, mas está saindo agora do Legião, né, que a capinha até faz uma referência ao Música para Acampamentos. Tem esse aqui que é do Paralamas do Sucesso, né, que também ficou muito legal. O do Jota Quest. Né? E a coleção ainda vai pegar muito mais gente. O próximo vai ser da Rita Lee, depois tem Titãs, Rapa, Kid de Abelha, Barão Vermelho. Né? Eu estou tão triste porque no dia que levamos quase um ano, sabe, para agendar o Jota Quest. Rogério Flauzino, porque eles têm uma agenda puxada e tal. No dia que a gente agendou, teve a greve de ônibus. Meu Deus do céu. Mas vamos conseguir de novo. Poxa, não, e ele é uma simpatia. Falando dele aqui, ele é uma gracinha. Ele nem viu o CD produtor. Eu tô chegando em casa. Rogério, tem que mostrar pra ele. Caiu no chão, ficou até nervoso. Assim, e o mais engraçado é que não é só pra beber. Já foi recuperado. Amigos meus, por exemplo, que têm consultórios,
né? Falaram, poxa, isso é ótimo, eu tenho uma amiga minha dentista que quer botar isso aqui porque é uma música relaxante. São as melodias, Bruno, ou vem com as letras? Não vem com as letras, né? É só instrumental. Fica legal. Né? Então, muito legal. vai ser sempre assim, a pessoa vai poder... E a gente tá, como a gente falou, é de pequenininho que você passa a gostar de grandes músicas. Claro. Né? É formação de plateia. Exatamente. Eu acho que eu vou até adotar uma criança pequena agora para contar. Adota outra. Não, porque os meus de 20, de 14 já são... 20, 14 já estão nessa idade. Eu tenho filho assim, já são fãs do Biquíni Cavadão. Mas o Bruno DVD tem um filho pequeno. Eu vou ter agora, tá nascendo a Letícia. Tá nascendo a Letícia. No mês de agosto. Você já vai ver se ela vai aprovar o CD, né? Não, E inclusive Letícia vai ser para ela. Não, assim, a razão desses discos, o pontapé inicial foi o Pedro, filho do Coelho, né? E agora Mas a Letícia vai fazer o segundo gol aí. Já está fazendo o segundo Ela gol. vai fazer o gol da vitória. E ela é o símbolo da vitória, né? Com certeza. Para você, com certeza, deve muito, ser. Já tem um significado muito bom, tanto é que Letícia significa alegria. Ah, é? Eu não sabia, mas imaginei que tem essa coisa da alegria um tá chegando em casa. simbolismo, né? A alegria está chegando em casa. E dia 31, então, a gente reforça para todos que estão ouvindo, porque está vindo fãs de todo o país para Goiânia. Tem fãs vindo de Pernambuco, da Paraíba, do Ceará, de Belém, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas. Né, para esse show, que é um show muito especial para a gente, porque é esse show de 30 anos. Nós vamos cantar várias canções, naturalmente, das décadas de 80, 90, da década passada, e também mostrar músicas inéditas. Nós fizemos algumas, porque o olho voltado para o futuro sempre. Estamos prontos. Né? Vamos para mais 30 aí, se Deus quiser. Pronto para mais 30. Você prefere Roda Gigante ou Entre Beijos? Eu gosto. São os dois que eu tenho aqui, 2 clipes. Olha, eu gosto muito de Roda Gigante, afinal de contas a gente falou dela, né? Pessoal, vamos para Roda Gigante, né, Cris? Roda Gigante. Quero aprender a amar, pra fazer as pazes até a noite chegar. Quero aprender a amar em todo
Ficou muito bonito. Obrigado. Não é? O Bruno estava aqui evitando, você falou que a Letícia estava sem saber como é que eu chegava em você nesse assunto. Você passou uma dor muito profunda. É verdade. Você se recuperou com o quê? Através da fé, da música? O que te ajudou? Bruno perdeu o filho num acidente de helicóptero em 2011. Ele tinha 2 anos e 10 meses. 10 meses. Olha, não sei se a gente se recupera nunca. Na verdade, eu tento aceitar, entender. Eu acho que só vou entender quando eu passar para um outro plano e, quem sabe, até encontrá-lo. E o que aconteceu de lá para cá, eu acho que, assim, eu posso dizer numa frase só para você, como é que se recupera disso. Só o amor salva. Esse amor que você pode encontrar naturalmente na sua religião, ou você pode encontrar além da religião, que ajuda bastante, com certeza, mas o amor das pessoas à sua volta. Eu graças a Deus, eu tive, assim, pessoas que me inundaram de amor nesse momento. Né? Assim, minha família, meus amigos do biquíni, os fãs que foram, assim, maravilhosos em cada mensagem que eles mandaram. Então foi uma coisa muito importante. E quando você passa por um problema como esse, né, você fica assustado, você fica se questionando, né, por que isso está acontecendo com você. E a primeira coisa que eu busquei trazer para a minha realidade, para a minha razão, foi: essa dor não é só minha. Na verdade, todos os dias você vê no jornal, você abre o seu jornal e você sabe de alguém que perdeu o filho, né, e que ficou num acidente violento, às vezes numa coisa completamente estapafúrdia, assim, sabe, do nada, a pessoa completamente saudável, de repente teve um ataque e caiu duro no chão. E não é só, naturalmente, você perder um filho. Eu perdi com 2 anos e 10 meses, mas às vezes tem pessoas que perdem seus filhos com 20 anos, com 30 anos. A dor é sempre a mesma. Mas o que eu busquei foi fazer sempre os shows, né? Um atrás do outro, porque eu achava que no palco eu conseguiria superar os meus problemas. E eu tentei isso, assim. Os primeiros shows foram muito difíceis, claro. As músicas sempre me lembravam ele, mas eu fui me acostumando com a ideia de que ele nunca tinha assistido um show de verdade meu. E a partir daquele momento eu sabia que ele estava num camarote assistindo todos. E com isso foi uma forma de eu sempre pisar no palco, né, e sobreviver. Eu falava para mim, eu falava assim, eu rezava um pouco antes e dizia: meu filho, hoje eu vou fazer um show muito bonito para você nessa cidade aqui, dizer a cidade onde eu estava, e contava um pouco. Tinha uma conversa ali rapidamente com ele e começava. Os amigos, como eu falei, ajudaram muito e hoje, assim, é claro, muitas pessoas às vezes me procuram, contam para mim, né, se abrem um pouco e dizem: olha, puxa, eu passei por uma situação semelhante à sua, mas eu vejo a quantidade de pessoas que passam, né, por isso. Eu igualmente também sofro por elas, porque na verdade as pessoas, quando sabem da morte, como aconteceu, por exemplo, no ano passado na Boate Kiss, eu acho que foi uma comoção nacional, né, como aconteceu também na morte das crianças naquele ataque em Realengo, numa escola, que o rapaz matou não sei quantas crianças. A gente chora normalmente pelo medo maior de que aquilo pudesse ter acontecido com a gente. Eu sofro por saber exatamente qual é a dor daquelas pessoas. E aí então aquilo vem de volta como se fosse uma ressaca, né, e você fala: nossa, que coisa pesada. Mas eu sempre penso assim, nesse momento a gente tem que emanar alguma energia positiva para essas pessoas e trazer, levar, nem que fosse uma mensagem, como se fosse um e-mail, sabe, como se você estivesse assim, apertando send na tua cabeça, enviar, e você está enviando uma vibração positiva para aquela pessoa, dizendo: olha, tudo de bom, força, vai ser difícil, mas você vai ter outras felicidades, você vai encontrar novos motivos para sorrir, porque isso vai acontecer, isso faz parte da nossa vida. Alguns vão ver, outros talvez nunca vivam, mas a gente vai saber superar, faz parte disso que isso aqui, essa experiência que nós chamamos de vida, né? E que cada um tem que ter a sua e de uma maneira muito, muito intensa. Sempre eu peço para as pessoas, sempre falei: olha, isso me ensinou a viver mais, sabe?
vamos sentir mais, viver mais, ter essa relação bonita, né, com o próximo. Acho muito bonito quando ela fala da adoção, sabe, de você encontrar, de você ter um cuidado maior e uma atenção maior ao próximo, né? Porque no fim das contas foi isso que eu senti das pessoas. Foi como se, de repente, do nada, diversas pessoas, muitas que eu nunca vi na minha vida, elas estivessem me mandando essa carga de energia, estivessem tentando me amparar naquele momento. E foi muito bonito. E eu não sei nem como agradecer essas pessoas que muitas vezes aparecem do nada num show e falam: olha, sinto pelo que você passou, mas eu rezei muito por você, eu me mandei todas as forças naquele momento. Eu falei assim: pode ter certeza que eu senti isso e eu recebi. E você será pai dos dois? Exatamente, eu não deixei de ser pai, né? Assim, porque até a gente fala assim, você não... ao contrário de uma criança que perde um pai, que fica órfão, né, por exemplo, ou se você perder sua esposa, um companheiro que fica viúvo, você não tem um nome para isso, você perder um filho, né? Aliás, inclusive, eu aproveito para indicar, no Facebook existe um grupo muito bom, né, chamado Mãe Sem Nome, da minha amiga Márcia Noleto, cuja filha dela, de 20 anos, morreu no mesmo acidente de helicóptero do Gabriel, e que tem prestado uma atenção muito grande a todas as mães que têm perdido filhos, um amparo muito grande psicológico e tudo mais. Então, assim, voltando à história, eu consigo, eu sou, na verdade, pai, né, do Gabriel, e serei pai em breve da Letícia, com muito orgulho e muito prazer. Ela vai ter um irmãozinho que é o anjinho da guarda. Certo. Valeu, Bruno. Obrigado. Volta aí já. Intervalo, a gente volta já. Sem Censura, um programa da TV Brasil. Ela chegou no meu samba. O Samba na Gamboa dessa semana tá pura parceria. Tiaguinho e Rodriguinho, amigos do peito, parceiros de samba, entram na roda de samba para mostrar que onde tem amizade, sobra sintonia. Eu só quero o seu bem, nunca mais brigar, de fazer a pessoa mais feliz da vida. E aí a gente se identificou pra caramba, começamos a compor. Independente de música, de qualquer coisa, nós somos amigos. Nosso lema tem alegria, a nossa cara é pagode todo dia. Samba na Gamboa, nesta segunda, 10 da noite. Ousadia pra vencer. Torcedores de todo o Brasil, chegou a hora. O futebol brasileiro conta com vocês. Porque a Copa não é apenas o que acontece dentro do campo. Nós estamos preparados para receber os turistas de braços abertos. Afinal, quem faz a Copa é você, sou eu, todos nós brasileiros. E a gente vai fazer bonito. Porque essa é a nossa Copa. Essa é a Copa das Copas. As mulheres são maioria da população. Estão em maior número entre os eleitores e possuem maior nível de escolaridade. Por outro lado, ainda ocupam poucos cargos políticos no Brasil. Até quando vamos deixar que eles falem por nós? A nossa voz precisa ser ouvida. Vamos fazer parte da política. Vamos fazer parte da solução. Histórias tristes. Muitos daqueles que foram mortos foram defendidos pela justiça militar. Trágicas. Era importante também denunciar a tortura, é importante dizer o que aconteceu. Pitorescas. A defesa era coletiva. Nós defendíamos todos os acusados. Engraçadas. Posso contar histórias de rir nesse período de chorar. Tristeza e alegria, as duas faces da advocacia política. Os advogados contra a ditadura, nesta quinta, 8 da noite. Participe da campanha pela Lei de Iniciativa Popular da Economia Solidária. São milhares de iniciativas, no campo e na cidade, que hoje existem sem um reconhecimento, apoio e políticas permanentes junto ao poder público. Mulheres e homens, através da cooperação, mostram que é possível produzir, comercializar e consumir de forma justa e sustentável. Também é possível criar bancos e fundos rotativos da própria comunidade, feito pelas pessoas e sem depender dos grandes bancos. Venha se juntar a este grande movimento por uma outra economia, em que todos têm o direito de trabalhar sem ser patrão nem ser empregado.
Assine o abaixo-assinado. Apoie o desenvolvimento territorial justo e sustentável. Saiba como em www.cirandas.net/Lei da Ecosol. E termina o primeiro tempo. E aí, galera? Vamos aproveitar o intervalo e partir pra cima da dengue? Quem tá comigo? 1, 2, 3, time! Proteger a sua casa da dengue custa só um tempinho e pode livrar você e toda a vizinhança de um grande problema. Fique atento aos locais que podem acumular água e mantenha-os sempre limpos. E aí, já começou o segundo tempo? Ainda não, Cafu. Ó, dá tempo de fechar esse lixo que você esqueceu, hein? Não dê tempo para a dengue. Brasileirão Série C. 20 times de todas as regiões do país, numa competição acirrada e super emocionante. No próximo fim de semana, 2 jogos ao vivo e exclusivos em TV aberta. Sábado, São Caetano e Juventude, direto de São Caetano. Domingo, CRD 13, direto de Maceió. Brasileirão Série C. Todo sábado e domingo, às 6:30 da noite. Só aqui, na TV do Brasil. A gente está falando dos anos 80, o Biquíni Cavadão, sucesso dos anos 80 e tal. Liliane Prata vai falar de um livro chamado Sem Rumo, que se passa no início dos anos 80, que fala de temas que fizeram parte da época, desde o surgimento da AIDS até o preconceito contra a mulher que se diz que estava. Imagina, tem coisa que a gente fala e a gente mesmo não acredita que está falando isso. Né? Parece outro... Um preconceito contra a mulher que se diz que estava. Parece outra época. É outra encarnação, mas é outra encarnação, não é? Eu acho que é outra encarnação. Assim. A mãe de um coleguinha meu de escola não queria que ele fosse meu amigo, porque eu era filha de pais separados. Falava, tem pais divorciados, não seja amiga dela. Parece coisa assim, né? Do século passado, né? Do século passado. Você sabe que você está me lembrando uma coisa hilária, que um dia meu filho chegou do colégio e falou, perplexo, falou, sabia que o João Paulo, o pai dele e a mãe dele moram juntos? Falei, mentira. Olha que raridade, né? É verdade, o pai do João Paulo e a mãe do João Paulo. Eu nunca mais esqueci, porque foi tão louco, ele conhecia tantas pessoas. Né? Morar junto ele ainda. achou super diferente. Ele nunca tinha ido na casa do João Paulo, voltou com essa novidade. Vamos parar. É muito louco, né? Mas é esquisito mesmo morar junto. É, porque também as pessoas, né? Uma época que muita gente separou. Mas eu tive uma época que meus filhos pediam pra eles terem outra casa. Ah, porque é muito legal. Os amigos todos tinham outra casa. Todos os amiguinhos iam pra casa do pai e pra casa da mãe. A gente queria ter 2 casas. A gente quer vir só pra uma. Verdade. Mas que loucura, né? Se a gente pensar nisso, que bom, que senão que a gente ainda vai se estrear daqui a, sei lá, 20 anos, um monte de coisa, né? É, verdade. Nossa, tinha gente que não adotava criança nenhuma. É, verdade. Tinha gente que não tinha gente queria que chocava com beijo que gay na casal rua. homossexual adotasse criança. Tinha gente que se chocava com beijo gay, né? Tinha gente que não fazia o teste de oftalmologia. Que não fazia o teste do glaucoma. Tinha gente que era assim, esquisito. Verdade. Os anos 80 foram outros dias. Porque está muito perto. Está muito perto. E você fez o quê? Você fez uma pesquisa sobre costumes? Fiz. E antes, Leda, eu queria só falar que eu estou muito feliz de vir aqui falar sobre o Sem Rumo. Que bom, eu vim aqui no Sem Censura pela primeira vez 10 anos atrás, falar do meu livro juvenil, Diário de Débora, que foi super legal. E agora, 10 anos depois, eu volto para falar do Sem Rumo. Ano passado eu vim falar do meu 3 Viúvas, que foi o livro, um romance adulto que eu lancei ano passado pela Planeta, e também do meu juvenil Novo Mundo de Muriel. E agora voltar para falar do Sem Rumo é incrível, porque eu dediquei 5 anos da minha vida a esse livro, Sem Rumo. Foi muito tempo. Então ele é paralelo aos outros todos, ele conviveu com os irmãozinhos o tempo todo. Os outros foram sendo lançados e ele ficou esperando. Por que ele ficou esperando? Então, vários motivos. Primeiro que eu acho que foi um livro que me demandou muita pesquisa, porque histórias passam nos anos 80, na São Paulo nos anos 80, então eu fui fazer coisas desde conhecer os endereços de que eu falo do livro, até pesquisar sobre a moeda, por exemplo, fazer conversão do real do cruzeiro. Não é fácil, não tem em casa, é uma coisa muito complicada, viu? Deu maior trabalhão. Acho que é tanto trabalho quando eu escrevi o livro foi fazer conversão, porque você entra nos sites para fazer, os sites se contradizem, a inflação era muito alta naquela época, né? Então as coisas mudavam de valor todos os dias. E eu queria colocar isso no livro. O livro é muito visual, então eu queria falar. Deixou 500 cruzeiros na mesa, sabe? Eu tenho 33.
Eu tinha 3 anos na época da história. Da inflação? Não, nessa época da 3 anos? em que se passa o livro, Caramba. sim. O livro se passa em 84. Então teve toda essa pesquisa, acho que foi por isso que me tomou tanto tempo também, e essa coisa também de ficar escrevendo, reescrevendo, escrevendo e reescrevendo. Da primeira à última versão foram 5 anos. Então, e é uma história também que é muito diferente das outras que eu vim escrevendo, porque o Fernando, que é o protagonista, ele é um homem muito perturbado. À primeira vista, ele é um cara convencional, executivo, que vive na São Paulo dos anos 80, vai para o trabalho todo dia no voyagezinho dele, é casado. Então, à primeira vista, é uma pessoa super convencional. Mas tem que ter um mas, senão não tem história, né? É com maus sentimentos que se faz boa literatura. Mas o Fernando não olha para as questões dele, ele não convive, não olha nos olhos, digamos, os demônios interiores dele. E depois de um episódio na vida dele, o demônio vem à tona, entende? Porque depois que acontece uma coisa que eu não vou contar, né, senão vai dar graça, começa a emergir um homem extremamente violento e perturbado. Ele parou de viver ele se forçou tanto a viver no piloto automático, que aí quando aconteceu uma coisa, esse episódio, ele não conseguiu continuar no piloto automático como ele vinha, ele não conseguiu negar essas questões, ele não conseguiu continuar adormecendo os pensamentos dele, os pensamentos vieram à tona com toda a força. E aí tem vários episódios de violência no Rio, ele frequenta muito os inferninhos de São Paulo, a Boca do Lixo, sai muito com prostitutas, eu entrevistei várias garotas de programa para escrever esse livro, então quando acontece esse episódio, aí você tem um monstro vem à tona, né? Ele não olhou o diabo nos olhos, o diabo tomou conta dele. As garotas de programa que você entrevistou foram garotas de programa, na verdade, senhoras de programa agora, né? Não. Eu entrevistei garotas de programa de hoje mesmo, uma profissão que não mudou muito, vou te falar a verdade, viu? Continua mais ou menos a mesma coisa, assim como os lugares de São Paulo, onde são os pontos, nas garotas de programa, são mais ou menos os mesmos do início dos anos 80. Então, eu entrevistei as garotas de programa mais para contarem casos interessantes sobre clientes, contar algumas coisas assim, para usar no livro, porque o livro tem muitos casos, né? O Fernando está sempre com uma garota de programa, está sempre frequentando um bordel, e aí... Acho que mudou só o status, né? Umas são mais caras, usam um grife. Isso. Em Cruzeiro, mas o princípio... né, da história é mais ou menos mesmo. Em Cruzeiro, sei te falar o preço de tudo. Eu sei que em 84, eu garanto pra vocês, um programa com videocassete era mais caro, sabe? Porque tinha muito isso no jornal. Eu li muitos jornais da época. Eu acho que eu li mais jornais de 84 que 2014. Do que agora, até mais de 2014. Porque nos classificados tinha isso. A garota de programa com videocassete especial, com videocassete. Então o cara ia, né? Pagava 2.500, 3.000 cruzeiros, que é um preço bom. Em 84, e aí tinha lá, e podia se divertir com o videocassete também. Olha. Um programa. Já começa que é tudo tão datado. Porque hoje a pornografia é disseminada. Você vai na internet, você consegue tudo. Ele podia assistir uma fita pornô. Olha que paraíso, né? O cara tá com a menina e ainda estava incluída a fita pornô. Estava incluído o tripé, colocava ali, filmava ele, depois... Na Paulista. Não filmava ele. Não, ele via, ele assistia. Ele via o filme pornô feito. Nossa. Isso. Ele via alguém disponível, né? Não é disponível. Ele via alguém Ele via alguém, Não, imagina, se fosse, não seria dessa época. Eu sou ingênuo, realmente. Se não seria dessa época, um vazamento na internet. Exato. De cenas íntimas. Imagina. Porque se filmasse ele transando, a pessoa poderia chantageá-lo, como hoje acontece. Exatamente. Não, mas naquela época diz que acontece. Naquela época agora, não é? As pessoas ameaçam namorados. Agora você tem medo de tudo, né? Você não pode fazer nada. Agora você não pode todo mundo ter um telefone, uma filmadora. Exato. Né? Acho que a nossa noção de privacidade vai acabar mudando com isso. Mais ainda, sim, mas isso é possível hoje em dia. Naquela época ninguém tinha uma filmadora, tudo era enorme. Mas falando sobre essa coisa, eu procurei muito... Desculpa, Vânia. Eu procurei muito trazer esses elementos dos anos 80 para o livro, porque, como eu estava falando, é um livro extremamente visual e rápido. Isso é bem diferente também dos meus livros anteriores. Então, acho que também teve esse trabalho a mais de eu pesquisar e transpor isso para a ficção. Então, eu procurei muito trazer esses elementos. A vida sem celular, a vida com ficha telefônica. A Júlia, a esposa do Fernando, está lá no carro dela dirigindo um Monza. Ela tem um Monza. Eles são super bem de vida, um Voyage e um Monza. Ela está lá dirigindo um Monza, para na doutora Arnaldo, desce, pega a agendinha no bolso com os nomes das amigas, pega a ficha e liga do orelhão. Então, essa coisa tem muito no livro.
E essa coisa toda de poder fumar É uma viagem, em todos os né? lugares. Fumava-se no avião. Podia Até fumar a no fileira avião. tal era pra você fumar, depois da fileira tal era os números Exato. É uma viagem. Exato. E essa questão da moeda também, eu acho que eu procurei levar bem para os anos 80 mesmo. Porque não queria só que a história passasse lá como um pano de fundo. Eu queria que os anos 80, assim como São Paulo, fossem um personagem do livro. Porque a história é bem ágil, é uma narrativa bem urbana, para quem gosta de um livro urbano. Assim. Você sabe que é muito interessante, porque você fala que está acontecendo a sua história em 1984, que é o ano, naturalmente, do grande livro do George Orwell. Isso. E que eu sempre penso muito nisso, porque eu acho que 1984 está acontecendo 30 anos depois. Assim, hoje nós vivemos uma coisa do grande irmão, dessa coisa de que a história que é escrita é apagada, porque o que você pode escrever, se você escreve um blog, você pode contar a história de uma forma diferente, né? E assim, várias outras coisas que no livro do George Orwell em 84 aconteciam, tem isso. E a gente ficava em 84, nós tínhamos aquela ideia, caramba, estou em 84, é agora, quem é o agora que estamos aqui, como se aquilo fosse uma profecia, como se fosse um livro de Nostradamus, e era, na verdade, só uma... Mas era uma profecia, né? Porque tudo se confirmou. Se confirmou, mas não em 84. Não, na verdade, em 84, você ele sabe, era um visionário. A brincadeira do George Orwell com 84, na verdade, ele apenas inverteu o ano do lançamento. Isso, o ano de 48. Que era o ano de 48, né? E agora tem Murakami, né, que usa o Q84, não sei se vocês leram uma trilogia muito legal, que ele traz de novo, ele faz uma homenagem a George Orwell, né, nesse livro. O Murakami, aquele autor japonês que lançou agora a trilogia, um Q84 é genial, é muito legal. É muito legal. Vale como recomendação, até porque a gente está recomendando. Depois você tem tá, a Liliane está abrindo. Não, você está abrindo uma série aqui que é o seguinte. Nem todo mundo gosta de futebol. Eu, particularmente, gosto muito, mas não é todo mundo que gosta. Então, em nome de quem não gosta muito, a gente vai propor vários livros. Então, a gente está começando com Sem Rumo. Fica a sugestão da Liliane, do japonês. 84, e nós vamos, né? E se você não leu 1984, talvez valha a pena. Não está fora de hora, não. Pode ler. É bem legal. Está atual. E volta aí pra gente falar de lançamento, tá? Legal. Cris, é Budu mesmo, como eu falei, ou é Budu? Pode ser Budu no Brasil. Pode ser, mas é Budu? Budu na Romênia. Na Romênia é Budu. Eu estou falando com uma mineira de Formiga que mora em São Paulo. Isso. E agora estou falando com um paulistano que vive em Boston. Sim. E você tinha piano em casa, pais músicos amadores, desde sempre? Sim, meus pais vieram em 81 pro Brasil, casados já. Aos anos 80. Eu não peguei os 84, eu nasci em 88. E meu pai tocava piano assim, meio de brincadeira. Eu comecei também de brincadeira. Ele diz, eu não lembro quando eu comecei, porque eu comecei quando eu não lembro. Então, foi assim que eu comecei mesmo. Foi ouvindo ele tocar e imitando. Ele disse que chegou um dia em casa e eu estava imitando exatamente o que a música era. Um segundo movimento de uma sonata do Beethoven, e daí ele decidiu que eu devia ter aula. Mas aí você levou isso a sério, você fez faculdade de música. Eu fiz faculdade. Na faculdade eu comecei a levar a sério, né? Até lá música era só parte da minha vida, diria assim. Claro que eu tocava, mas era uma das coisas. E acho que é isso que pra mim faz ter sentido também, né? Porque saiu da vida mesmo, não foi imposto. Muita gente faz isso em música clássica, você, enfim, coisas de... Na sua casa foi natural, na sua vida foi natural. Eu queria mais jogar bola que jogar piano quando eu era pequeno, né? Mas você chegou a jogar uma bolinha? Teve uma infância assim, mais ou menos? Eu tive uma infância bem comum. Música, eu não gostava muito de prender o estudo, fazer nada, uma coisa só. Eu era bem diversificado assim nas atividades, graças à minha mãe também. Então eu fiz várias outras coisas junto sempre. Gostava muito de aventuras, fui escoteiro, fazia muito acampamento, enfim, eu trabalhava em fazenda, gostava muito de fazer várias coisas diferentes. Só que música sempre fez parte disso, né, de uma forma. Eu cheguei a também, eu fui aluno do Brincante, que é o Instituto do Antônio Nóbrega, que é um artista popular, enfim, pernambucano, que eu gosto muito, enfim, também sou. E devo a ele muito, aliás, na minha formação artística, enfim, eu estudei percussão, danças nessa escola. E para mim abriu muitos horizontes assim do que eu queria fazer também. Mas não só isso, assim, quando eu saí meio contando a história agora, então quando eu entrei na faculdade eu tive uma professora antes, Marina Brandão, que eu
tenho muito carinho, que me ensinou muito. E na faculdade eu fiz aulas com o Eduardo Monteiro, que é um carioca daqui, né? E agora dá aula em São Paulo, na USP, também é vice-diretor da ECA, onde eu me formei. E a ele, assim, eu devo demais. Ele foi quem me formou e ensinou tudo que eu sei, assim, como trabalhar com instrumento, enfim. Eu saí do Brasil em 2010. Eu ganhei esse concurso aqui no Rio, o concurso Nelson Freire, um dos concursos que eu fiz, e que é da Sinfônica Brasileira. E fui para Boston, ganhei uma bolsa para fazer o mestrado lá, isso 4 anos atrás, né? E lá eu sempre tive, isso é uma coisa que eu queria falar, porque acho que também tá de um projeto que chama Groove Music, que eu vou falar, que acho que deve ter até um vídeo, mas eu sempre tive uma coisa com música clássica que eu achava que tinha muita distância entre o público, eu era o público, eu ia para um concerto e como criança, assim, às vezes me dava sono, me dava um pouco de sono no concerto, ou enfim, eu não conseguia me concentrar muito bem, eu não sentia que era muito orgânica a relação, né? Que a música popular, ela não tem, a música popular tem muito mais, essa ligação é muito mais orgânica, assim, as pessoas estão lá porque gostam, elas se manifestam de um jeito mais natural. Música clássica tem uma coisa que talvez... É mais formal, talvez. É formal, mas... Até é mais formal, não é a música. Mas é uma coisa que não era assim, né? Mas não é, culturalmente, pra gente, a música popular é mais forte. Sim. Mas, a gente, Brasil, né? Se tem a impressão bastante que música erudita, música clássica erudita não, porque erudição é outra coisa, né? Música clássica, mas se chama música... E música escrita, que se toca, é legal ser mais chique, assim, né? Que é uma besteira no fundo, assim, né, claro, porque se você pensar em quem compõe essas músicas, eles não eram nada chiques, assim, eram pessoas muito do povo mesmo, assim, e as apresentações também, a reação do público ou a interação era muito mais natural, né? Hoje em dia tem muitas regras, né? Se eu na sala de concerto. Claro, eu sou... Sim, mas o concerto para a juventude que durante anos aconteceu no Rio foi um sucesso. Não tinha essa formalidade, né? Sim. As pessoas iam para Quinta Boa Vista e amavam. Sim, isso é uma questão cultural, de habituar as pessoas, oferecer a elas essa opção, elas vão gostar, porque é bonito. Claro, hoje em dia uma coisa elitista, né? Mudou completamente. Mudou o olhar, mudou tudo, o lugar é chique, as pessoas estão bem vestidas. O que você está querendo é aproximar do povo. Sim. Eu acho que você está querendo focar mais na questão dessas regras e dessa etiqueta toda, Sim, né? tem uma etiqueta desnecessária, eu acho, às vezes. E, quer dizer, é engraçado porque posso contar a história um pouco mais inteira? Então, quando eu cheguei em Boston, eu tinha esse problema. Eu amo a música que eu toco, né? E música clássica em geral, eu adoro. Música em geral, eu adoro. Eu gosto da comunicação e Eu tive noção disso quando eu cheguei lá, quando eu saí de casa, fui pra lá, fiquei sozinho, enfim, num país diferente, passando frio. Mas, assim, um pouco, né? Mas, quando eu dei conta do que eu gosto de fato, né? Quando você perde as muletas, você começa a ver. E lá eu comecei a fazer muitas festas em casa com músicos, né? Graças a Deus, tenho uma agenda boa para tocar em concertos, que é uma coisa que para mim ajuda muito, claro, eu amo isso. Lá eu tinha esses encontros em casa com jovens músicos, assim, de uma escola que era fantástica, ela tinha músicos formidáveis, e era um sarau, né? Sempre um sarau. Só que a gente fazia muito sarau com todos os tipos de música, inclusive música clássica, e era bem informal. O pessoal vem, traz uma bebida, toma e tal, cada um toca alguma coisa assim, mas, claro, organizado, mas ao mesmo tempo acontece na hora, né? E começou a vir muito jovem que nunca iria numa sala de concerto. Aliás, muitos amigos meus nunca vão. Eu tenho amigos assim. E a gente começou a ver eles chegarem num lugar que era bem intimista, uma sala de estar com, assim, jovens esparramados pelo chão, assim, né? E um quarteto de cordas tocando um quarteto do Beethoven, sei lá. E eles ficavam impressionados, porque eles sentiam a energia da música lá presente e se envolviam com aquilo de uma maneira que eles, na cabeça deles... É isso que você quer fazer? Então, já tá acontecendo, mas lá nos Estados Unidos, é um projeto que tem lá, que eu quero trazer para cá. Então, essa ideia de fazer isso... cheguei no... Pois é. Mas, então, a gente começou a notar que, no fundo, se tem muito essa visão de que a música clássica é chata, quer dizer, porque se criou de fato um pouco isso em cima dela, se deixou um pouco assim mesmo. E você quer reverter de que maneira? Então,
começou esse projeto já. Sim, mas objetivamente, Brasil, como é que você quer fazer? No Brasil. Então, é trazer esse projeto para cá. O projeto como funciona? Ele chama Groove Muse, tem um site, então groovemuse.com. Mas como é que escreve? É assim, esses sarais que tinha em casa, esse cara deu uma ideia. Então, ele falou, vamos fazer uma rede social, que as pessoas se inscrevem, então você se cadastra, como um Facebook, qualquer coisa assim. E quando você se inscreve, você pode hospedar uma festa dessa em casa, ou você só se inscreve e você vai ficar sabendo onde elas estão acontecendo. Tá. Então você vai escrever o nome desse site aqui, só que a gente vai botar... Sim. Ele está chegando no Brasil, o presidente desse projeto... Com que nome? Groove Muse por enquanto, porque só tem nos Estados Unidos, agora está indo para a Europa também. Eu morei, inclusive, com o presidente, a gente morou junto numa casa e desenvolveu meio que junto, ele, enfim, o presidente do projeto. E eu fui ajudando muito nesse desenvolvimento também, porque eu sou músico, ele faz a parte administrativa e tudo mais. Ele trabalha com 2 outros caras agora e eles vão vir para o Brasil agora em agosto. Então a ideia... Mas como uma rede social, então o negócio é as pessoas têm que se inscrever e o negócio começou de boca a boca lá. O negócio é fazer divulgação. As redes sociais boca a boca funcionam. Funciona, justamente. E esse aqui é um novo jeito de fazer. Como funciona? Só que para mim não é só uma questão desse projeto em si. Mas é a questão da música clássica em si mudar justamente esses parâmetros, né? Isso que é muito importante. Mas esse projeto pode ser um pontapé inicial. Isso, eu acredito que sim. As redes ajudam demais, né? A popularizar a ideia, chamar as pessoas. Vai levar um tempo, mas vai rolar. É só investir, persistir. O Manuel Carlos está ajudando agora, tá ajudando, família, né? Eu nunca vi tanta gente vendo cena de flauta. Não é verdade? É verdade, acho que ele está dando um pontapé e tanto. Mas acho que é uma questão de didática, adolescente não está ouvindo funk, está ouvindo piano. Eu sempre gostei de ouvir muita música clássica no carro e tal, e meus filhos pequenos reclamavam, claro, pediam para tirar e tal, mas eu peguei uma didática e dizia assim, imaginem a cena que está acontecendo essa música. Sim. E eles imaginavam o Tom Jerry, alguma coisa, e você passa a ter da música, né, porque a música clássica ela é muito incidental também, né, em vários filmes, e passaram a gostar. Eu acho que é só questão que você dá oportunidade de alguém ouvir, né? Sim. Talvez fora daquele sistema tão fechado, né, das salas de concerto. Vocês vão ter que me dar a oportunidade de ir para o intervalo, senão o programa vai acabar sem um bloco. Tá rolando. Sem censura no programa daqui do Brasil. Como a gente está com problema de tempo, eu vou passar batida assim. Os e-mails para a Bárbara e o Quintal de Ana, adoção, vou passar todos para ela para responder. Inclusive se tem a camiseta para vender, essas coisas. A pressão ocular. A pressão ocular é uma situação, né? Porque cada um é um. É muito importante que ela esteja dentro de um quebra-cabeça. Ela é só um dado, mas o resto do exame é importante para saber se ela é baixa ou alta para aquela pessoa. Então não tem um 12/8 para o olho? Não existe um nível. Estatisticamente até 18, mas tem gente com 18 que desenvolve glaucoma. Tá, então tem que ir ao médico mesmo. Nós já lançamos o Roda Gigante? Foi lançado no ano passado e a gente... o DVD será gravado então no dia 31 agora. Dia 31 é que é o DVD. No Espaço Aí é que é o novo projeto. Exatamente, sai no final do ano. Goiânia. CD, DVD, Blu-ray. E onde vai ser em Goiânia? Vai ser no Espaço Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer. A agenda do Christian Budu, solista, camerista, é o seguinte: amanhã no Rio, evento Música do Palácio, Centro Cultural do Poder Judiciário do Estado do Rio, certo? 7 horas. Aí 21 de junho é a Alemanha? Alemanha. 29, aqui está 29 de junho em São Paulo. 4 de junho em São Paulo, tá certo? Na Série Cultura Artística. Museu Brasileiro da Escultura. Isso aí em 29, sim. Aí vem Festival de Inverno de Campos do Jordão, agosto, BH, Federal de Minas, setembro, Montreux, e tá podendo, hein? Concerto com a Sinfônica de Jerusalém, novembro, em Recife, no Conservatório Pernambucano de Música. E Antônio Nóbrega vai gostar, né? Ele tá aqui em São Paulo, mas quem sabe. Sem Rumo, da Liliane Prata, quer falar do... Isso, eu queria falar do meu site, lembrar do meu site, que é lilianeprata.com.br. Sempre tem uma crônica nova, você tá sempre tem uma crônica perto de você sempre tem uma crônica. Muito obrigado. Meu Deus. Dos discos de bebês também. Os discos de bebê. De 3 a 8 vai ter essa feira Gestante Bebê e a gente vai estar lá também com um stand para o pessoal conhecer o trabalho. O bebê compra sapatinha, a mãe compra sapatinha e compra também o CD para o bebê ouvir. Obrigada por terem vindo todos vocês. Obrigada por estarem nos assistindo. Boa tarde, boa noite, até amanhã, se Deus quiser. Valeu.